Bem, você sabe que de acordo com o exército austríaco, devemos estar nos preparando para um grande apagão, algo que, segundo eles, vai acontecer nos próximos 5 anos ou antes. Assistam esse vídeo até o final, pessoal, porque é de suma importância você assistir para que você venha a entender. Se você não assistir ele total, até o final, você não vai entender as informações que estão sendo passadas aqui, tá certo? Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos aqui fazendo esse vídeo. Quem fala aqui é Roberto Henrique. Estamos aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês sobre o que é o Grande Reset e também sobre o grande apagão que pode haver como consequência desse Grande Reset. Bom, a gente vai começar falando para vocês, né, lendo aqui o que o Fórum Econômico está falando do que é o Grande Reset. E também a gente vai mostrar em contrapartida, mostrando, né, falando para vocês. A gente vai falar para vocês também em contrapartida o que as pessoas que são contra a nova ordem mundial, né, que são chamados por eles de teoristas das conspirações, falando o que eles estão fazendo realmente com esse Fórum Mundial, que eu acredito que está certo. O que os chamados teoristas das conspirações, né, estão falando sobre eles, eu acredito que está certo mesmo, porque eu vi outros vídeos mostrando isso. Então, pessoal, a gente vai ver agora. Eu vou ler para vocês o que o Fórum Econômico diz, o que é. Grande reinicialização. Em inglês, The Great Reset ou The Grand Reset. É o nome da 50ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial, (WEF), realizada em julho de 2020. Reuniu altos líderes empresariais e políticos convocados por Charles, Príncipe de Gales, e pelo diretor do Fórum, Klaus Martin Schwab, para tratar do tema da reconstrução da sociedade e da economia de forma mais sustentável após a pandemia de Covid-19. Klaus Schwab, que fundou no Fórum em 1971 e é eventualmente seu CEO, descreveu 3 componentes centrais do Grande Reset. O primeiro envolve a criação de condições para uma economia de partes interessadas. O segundo inclui a construção mais resiliente, equitativa e sustentável, baseada em parâmetros ambientais, sociais e de governança, e que incorporaria mais projetos de infraestrutura pública verde. E o terceiro componente é aproveitar as inovações da 4ª Revolução Industrial para o bem público. Já a diretoria do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em seu discurso de abertura dos diálogos, listou 3 aspectos-chave da resposta sustentável: crescimento verde, crescimento mais inteligente e crescimento mais justo. Um discurso do Príncipe Charles no evento de lançamento do Great Reset listou áreas-chave de ação semelhantes àquelas enumeradas em suas iniciativas de mercado sustentáveis. Eu resolvi falar assim, passando leitura para vocês, porque nos vídeos um dizia uma coisa, outro dizia outra, estava muito complexo. Eu resolvi dizer uma coisa que seja mais oficial.
apresentada em janeiro de 2020, que incluíram o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. Um movimento em direção à transição para emissões líquidas de carbono iguais a zero, globalmente. A introdução do preço do carbono, a reinvenção de estruturas de incentivo de longo prazo, o reequilíbrio dos investimentos para incluir mais investimentos verdes e o incentivo a projetos de infraestrutura pública verde. O anúncio do tema do 50º encontro anual do Fórum Econômico Mundial foi feito em Davos. Aos líderes globais presentes ou conectados online a uma rede de múltiplas partes interessadas em 400 cidades do mundo. O Great Reset também foi definido como o tema principal da cúpula do Fórum 2021 no mês de maio em Lucerna. De acordo com a The New York Times, BBC, The Guardian, Le Devoir e Rádio Canadá, teorias de conspiração sem fundamento, difundidas por grupos americanos de extrema-direita ligados a QAnon, ressurgiram no início do Fórum do Grande Reset e ganharam corpo à medida que líderes como o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, incorporaram aos seus discursos ideias baseadas em um reset. Bom, vamos ler agora a parte do que eles dizem ser teoria de conspiração, né? Que é justamente as pessoas que são contra a nova ordem mundial. Segundo uma teoria da conspiração, Baizu, o grande reset seria usado para introduzir mudanças políticas de caráter totalitário dentro da chamada nova ordem mundial, após a eleição de Joe Biden. Em novembro de 2020, o documentário conspiracionista francês World Up, de Pierre Barnères, que teve uma difusão viral, lançou a hipótese segundo a qual o Great Reset constituiria um plano mundial de controle, manipulação e destruição da população com base na pandemia de Covid-19 no 5G. Segundo essa teoria, elites financeiras e os dirigentes mundiais planejaram uma pandemia, deixando deliberadamente o coronavírus se espalhar a fim de criar as condições necessárias a uma reestruturação política do mundo. Tal alegação se baseia nas palavras do diretor do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. A crise do Covid-19 representa uma grande oportunidade para reformar o sistema, que ele explica também em seu livro A Quarta Revolução Industrial. Então, para essas pessoas, até mesmo a pandemia foi criada por essa sociedade secreta, né? Os Illuminati, ou pelas sociedades secretas também. E por isso que está tendo essa divulgação também. Segundo a teoria da conspiração, o principal objetivo da grande reinicialização seria assumir o controle político e econômico mundial, instaurando um regime totalitário machista e, por extensão, a nova ordem mundial. E ainda de acordo com a teoria, tal regime aboliria a propriedade privada e os direitos de propriedade, mandaria os militares ocupar as cidades, impondo a vacinação obrigatória, e criaria campos de isolamento para as pessoas que se opusessem a isso. O que eu vi sobre isso foi que o direito à propriedade, né? O regime aboliria a propriedade privada e os direitos de propriedade. A pessoa não teria mais casa, né? Direito à casa, nem nada. Esse é o direito de propriedade, nem a bens. Foi isso que eu vi na internet, que seria isso. E colocaria militares ocupando cidades e impondo a vacinação obrigatória, e criaria campos de isolamento para as pessoas que se opusessem a isso.
Entre os exemplos que, segundo os partidários dessa teoria, provam a existência de um complô, são citados um artigo do UF, que é justamente o Fórum Econômico, de 2016, que descreve a vida em 2030. O slogan da campanha de Joe Biden, Build Back Better, reconstruir melhor, e o discurso do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, em 20 de setembro de 2020. De acordo com Daily Duty, trata-se apenas de um discurso ilustrativo de como criar um mundo mais justo e sustentável. Então, pessoal, eu peço que você fique até o final do vídeo para entender melhor isso, tá certo? Em algumas variantes da teoria, Donald Trump seria o único líder mundial capaz de impedir esse projeto de se realizar. Argumento contido num vídeo de agosto de 2020 e que foi visualizado mais de 3 milhões de vezes. Bom, sobre esse argumento, eu também acho que o Donald Trump não era a pessoa indicada para conter esse projeto, não. Não acredito que seja, não. Outras assinalem, eu não acho que seja. Outras assinalam também a transferência do centro de gravidade geoestratégico geoeconômico do planeta para o eixo eurasiático, depois de mais de 2 séculos de domínio do eixo transatlântico. Bom, pessoal, essa foi uma explicação breve que eu fiz aqui, tentando ser o mais rápido possível do que é o grande reset, reset. Aí mostrando para vocês, na opinião do Fórum Econômico e na opinião dos chamados teoristas das conspirações, né? Que são as pessoas que se opõem à nova ordem mundial. Bom, agora a gente vai ver em seguida a opinião sobre isso, alguns líderes falando sobre o grande reset. Primeiro, o Príncipe Charles, vamos ver. Fazer um grande reset ao mundo é este o objetivo de uma nova iniciativa do Fórum Económico Mundial, defendida pelo Príncipe de Gales, a ter lugar em Davos em janeiro de 2021. A Great Reset será uma cimeira paralela que pretende orientar os líderes mundiais em direção a um mundo mais sustentável pós-Covid-19. Governos e organizações voltam-se para o processo de recuperação económica. A recuperação económica global deve colocar-nos numa nova trajetória de emprego sustentável, de meios de subsistência e de crescimento económico. Está na altura de alinhar as soluções sustentáveis com fontes de financiamento que podem transformar o mercado. Seria o ato mais impressionante de liderança responsável alguma vez visto da parte do setor privado global. O Príncipe Carlos encara a pandemia como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde, para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, as alterações climáticas. Tudo o que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos. Só nos posso incentivar a pensar em grande e a agir agora, disse o herdeiro do trono britânico. Agora nós vamos ver uma entrevista cedida para uma imprensa estrangeira por Klaus Martin Schwab. Pode parecer contraintuitivo, mas a Covid-19 pode significar que o mundo tem uma segunda oportunidade para acertar as coisas. A injustiça global tem sido brutalmente exposta pela pandemia. O aprofundamento do fosso de riqueza, a desigualdade nos cuidados de saúde, a insegurança no emprego, o agravamento da crise climática, bem como o desmascarar de líderes que trabalham para eles próprios e não para os cidadãos. Mas também demonstrou de uma forma sem precedentes que o mundo pode agir em conjunto e rapidamente para um bem maior. Professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, acredita que é possível uma redefinição global e publicou um livro sobre isso mesmo e junta-se a mim agora. Obrigada por se juntar a nós em Global Conversation. Quando olha para o estado do mundo neste momento, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça? A palavra reset penso que é apropriada porque ainda estamos a combater o vírus, mas podemos ser bastante otimistas depois do que vimos com o anúncio das vacinas.
Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de aproveitar esta oportunidade, como os nossos pais e avós fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, para refletir realmente sobre o que correu mal e o que poderíamos fazer melhor. Qual é a sua prioridade com esta reinicialização? Há três dimensões, três prioridades. A primeira é tornar o mundo mais resiliente, porque vamos ter, sem dúvida, de enfrentar outras surpresas, cisnes negros, como são chamados, talvez diferentes tipos de vírus. Em segundo lugar, temos de tornar o mundo mais inclusivo, mais justo, porque vimos que atingimos graus insustentáveis de pessoas que se sentem excluídas. Finalmente, temos de tornar o mundo muito mais verde. Temos de pôr toda a nossa energia na descarbonização, a fim de evitar uma grande catástrofe no futuro, da qual temos hoje os primeiros sinais. Infelizmente temos. Professor, vamos abordar algumas das questões que levantou, mas primeiro gostaria de falar sobre o mecanismo COVAX, porque em alguns aspectos, quando olhamos para este panorama negro que a Covid-19 derramou pelo mundo, o mecanismo COVAX é um ponto brilhante, porque mostrou como nações mais ricas podem cuidar daqueles que enfrentam mais desafios. Até que ponto a experiência da COVAX, que proporciona esta imunização às nações mais pobres, reforça a sua visão de uma sociedade mais inclusiva? É um ponto brilhante porque reconfirma a eficácia que pode ser alcançada tendo os parceiros certos para trabalhar em conjunto. É uma abordagem sistémica. Não podemos resolver os nossos problemas no mundo escolhendo abordagens simples. E a COVAX integra as vacinas com o tratamento, com testes e com as abordagens corretas de política sanitária. Portanto, o que precisamos no nosso mundo, no futuro, é de uma abordagem muito mais sistémica. Porque sabemos que tudo é interdependente, tudo está ligado, não só a nível global. Se olharmos para questões sociais, económicas e políticas, vemos que estão todas interligadas, por isso precisamos de uma abordagem sistémica. Se precisamos desta abordagem sistémica, temos um pequeno problema quando se trata da COVAX. Por exemplo, quando a UE apoiou desde a primeira hora, isso não aconteceu com os Estados Unidos e Rússia. Penso que podemos ver os Estados Unidos a aderir no futuro. A COVAX é um passo muito importante para garantir que o fosso entre os países desenvolvidos e os países emergentes, os países menos desenvolvidos, não está a aumentar. Vimos que o impacto do vírus nestes países é particularmente grave e prejudicial. Com a COVAX, asseguramos que essas pessoas também possam usufruir, também numa base europeia, com muito melhor cooperação em comparação com o que vimos no passado. Asseguramos que não aumentamos a injustiça na distribuição de todos os remédios de que necessitamos para combater este vírus. É um grande defensor do multilateralismo. Com a partida de Donald Trump, como estávamos a falar, vê isso dar um novo impulso a um sistema multilateral? Voltaríamos ao multilateralismo tradicional ou o mundo está num novo caminho? Penso que também aqui precisamos de um reset.
Não podemos voltar ao sistema multilateral que estabelecemos após a Segunda Guerra Mundial. O que precisamos é de uma reforma do sistema internacional. Basta pensar na Organização Mundial do Comércio. Temos de integrar novas dimensões do comércio global, como tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico e assim por diante. Sem dúvida, os multilateralistas receberão um impulso com a eleição do presidente Biden. E tenho muita esperança na criação dos sistemas necessários para o século XXI. Good to talk to you, Professor Schwab. Many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much. Bem, meus amigos, agora nós vamos ver sobre o que é o apagão, né? O grande apagão que vai haver em consequência desse grande reset, que é para colocar em vigor uma moeda digital e excluir toda a moeda física. E vamos ver agora na opinião de um canal do YouTube, vamos ver. O exército da Áustria, em seu próprio site, diz que os especialistas esperam um grande apagão nos próximos 5 anos, que eu acredito ser antes. E explica que haverá queda de energia, infraestrutura e fornecimento de energia elétrica de longa duração, ou seja, vai durar muito tempo. E o exército austríaco explica que vai demorar pelo menos um dia até que haja uma fonte de alimentação disponível em todas as partes da Austrália. Mas isto não é tudo. Levará vários dias para que os telefones celulares fixos e internet voltem a funcionar. Isto é óbvio, né? Fica até o final para você entender o meu ponto de vista sobre isso daí. Só então o abastecimento das necessidades básicas pode começar a se espalhar novamente, depois de algum tempo, né? Tá. Este grande apagão fará com que se perca o abastecimento de alimentos, artigos de higiene ou medicamentos. Ocasionalmente, problemas com o abastecimento de água e esgoto também devem ser esperados. Em sua própria casa, a iluminação, os dispositivos de resfriamento e a maioria dos sistemas de aquecimento são os mais afetados. Você não pode mais fazer chamada de emergência, porque nada vai funcionar. Então vai pegando esses ganchos aí. E eles continuam dizendo o seguinte no post: pense por si mesmo sobre o que levará 2 semanas para pagar as contas. Que necessidades especiais existem em sua casa? Está perguntando. Crianças pequenas, animais de estimação, cuidados, etc. Também é importante usar os itens refrigerados rapidamente para que não estraguem. Planeje como você faria para um acampamento de férias quinzenal em suas próprias 4 paredes. Eles estão dizendo para você planejar um feriadozinho dentro de casa. Bem, você sabe que, de acordo com o exército austríaco, devemos estar nos preparando para um grande apagão, algo que, segundo eles, vai acontecer nos próximos 5 anos ou antes. Tá, o exército austríaco, ele está nos preparando, dizendo aqui no site o seguinte: olha, vai haver um apagão nos próximos 5 anos ou antes. Eu não acredito que seja nesses 5 anos, depois desses 5 anos. Por quê? Aliás, por que o exército austríaco colocaria no seu site algo dizendo que vai acontecer daqui 5 anos ainda, né? E aí ele vem preparando o povo, dizendo o seguinte: olha, faça aí na sua casa como se você estivesse em um feriado quinzenal, né? Imagine você em um feriado quinzenal dentro da sua própria casa. Imagine aí o que você faria, quais cuidados você tomaria com esse suposto feriado dentro de casa. Quais cuidados você tomaria, né, com as crianças, com o cachorro de estimação, né? Você deve consumir primeiro os produtos de refrigeração, ou seja, aqueles produtos de geladeira para poder não estragar. E aí tá aparecendo para você aí agora um kitzinho
que eles apresentaram no site que é bom você ter dentro de casa, caso isto aconteça. Só que é claro, né, gente? A gente não vai esperar acontecer para poder colocar isso dentro de casa. Você tem que colocar antes, você tem que deixar isso guardado antes, né? É sempre bom você ter esses kits dentro de casa guardado. Aí entra a seguinte forma, igual eu te falei, você segurou no vídeo até aqui, então vai entrar agora a minha opinião. Veja bem, se você que acompanha o canal Rodrigo Brandão, você que acompanha o canal Digo Mostra, sabe muito bem disso. O apagão, ele vai acontecer querendo nós ou não. Por quê? Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já deixou isso bem claro, e você sabe disso. A revista The Economist já deixou isso bem claro quando ela publicou uma revista do apagão. E, ultimamente, o site de Israel, o pessoal lá de Israel já começou a preparar a população o que eles poderiam fazer se acontecesse um blackout, acontecesse um apagão. E deu a eles um estudo sobre o que eles poderiam fazer. E até mostrou, olha, tá vendo esse radinho aqui? É bom que você tenha um dentro de casa para você ouvir as informações, que é aquele mini system antigo de pilha, né? Que muita gente nem lembra, né? Essa nova geração nem lembra dele. Mas tem, ele é a pilha e funciona muito bem. Bom, que isso vai acontecer, vai. É um fato, não temos para onde correr. Qual o objetivo disso, Rodrigo? Por que esse pessoal quer fazer esse apagão? Por que esse pessoal quer acabar com a internet, igual nós lemos aqui no site? Quer fazer parar o telefone, quer fazer parar o telefone fixo, quer acabar, enfim, fazer esse apagão. Por causa da Agenda 2030. Eles precisam trazer um novo, né? Eles precisam trazer uma nova moeda, ou seja, acabar com o dinheiro físico e entrar o dinheiro virtual, que vale salientar que, na minha opinião, é apenas números, não contém nada, você não pega, não é algo palpável, é apenas números igual esses números de telefone que você pega, ou seja, só vai funcionar digitalmente. Então eles querem implementar este sistema para poder controlar o que você vai comprar e o que você vai vender. E eles vão conseguir fazer isso através do dinheiro digital. Claro, descrito no livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 13, ao qual você acho que já deve estar enfadado de ouvir isso aí pela internet, né? Bom, beleza. E aí a questão da internet? A questão da internet é de forma muito simples. Eles querem derrubar a que tem agora para poder entrar com uma nova. Eles estão apresentando para a gente aí o 5G. Mas eu não acredito que seja o 5G a internet que vai ser usada nesse sistema, não. Eu acredito que seja o 6G. Já se ouve falar em 6G. Muita gente não sabe, mas já se ouve falar no 6G. Portanto, tá aí, mais uma vez, o Klaus Schwab, aliás, mais uma vez o site austríaco, deixando uma dica, olha, pode acontecer dentro de 5 anos. Tem uma coisa que nós precisamos prestar bastante atenção, é nisso daqui, ó. Dentro de 5 anos. Ele não está falando que vai acontecer de hoje a 5 anos. Ele está dizendo, olha, vai acontecer, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, pode acontecer qualquer dia. Então é dentro desses 5 anos. E eu acredito que no máximo até 2023 a gente já está vivendo esse apagão aí. Bem, meus amigos, se você gostou das informações passadas nesse vídeo, se prepare, como está passando nesse vídeo, né, como está sendo falado nesse vídeo. Deixe seu like para fortalecer o vídeo, para mais pessoas assistirem. Compartilha também nas suas redes sociais para mais pessoas verem. E ativa o sininho quem não ativa o sininho quem não ativou ainda, para ver todas as informações desse canal. E também você que não é inscrito, se inscreve no canal, para quando a gente passar mais informações como essa, você ficar sabendo. E até o próximo vídeo do canal. Até mais.